vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo nesta manhã, que Deus esteja acompanhando a tua vida. Nesse nosso quarto domingo da Quaresma, queremos refletir sempre na palavra de Deus. E refletindo, estamos chegando à metade de março e estamos ainda com a expectativa, mas apesar do quadro assustador em que vivemos, ainda é de esperança. Aprendemos a transformar a ansiedade em expectativa, porque tudo está no controle de Deus. Por isso, continuamos a nossa caminhada rumo à Páscoa, rumo à ressurreição, rumo à vida eterna. Lembrando que Quaresma como falamos desde o início, é uma oportunidade de falar de Jesus, do que Ele fez por nós, de ter morrido numa cruz por mim e por ti, pecador. Hoje a palavra que eu gostaria de compartilhar está em Marcos capítulo 8, versículos 31 a 33, que nos diz assim: Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meu irmão, minha irmã, a palavra fala que Jesus estava ensinando o que era necessário. E o necessário, se olharmos a palavra necessário, ele estava ensinando o que era indispensável e urgente. Se olharmos traduções antigas mais próximas do grego, ali diz que esse necessário era o que importa e o que convém. E convém é uma palavra que eu gosto muito, porque ela sempre quer dizer, quando fala convém, quer dizer que ela é boa para mim, é boa para ti, é boa para todo mundo. Então a palavra de Jesus que ele dizia era bom para Jesus, por mais que tudo que ele sabia que ia sofrer, era bom para mim, para ti, era bom para os discípulos, era bom para Pedro, era bom para todo mundo que estava na sua volta. E aquele momento, a importância da palavra é que Jesus ia sofrer, ia ser rejeitado, ia morrer, e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Essa era a mensagem urgente que Jesus queria dizer. Jesus, naquele momento, ele compreendeu que o que o esperava era um fim violento, e sabia que fazia parte do plano da salvação de Deus para a humanidade, pagar o preço pelo pecado de todo aquele que crê. Jesus anuncia assim a sua ressurreição, ou seja, a vitória sobre o sofrimento e a morte graças à fidelidade a Deus Pai. Jesus havia compreendido, mas os discípulos ainda não. Então, quando Jesus estava expondo, estava explicando, estava fazendo conhecido isso, diz a palavra que era claramente, aí Pedro chama Jesus à parte e o reprova pelo que ele estava dizendo. Mas aí para e pensa, o que será que passou no coração de Pedro? Talvez ele estivesse preocupado com a motivação de todo mundo que estava ouvindo, ou talvez um desânimo da turma, dos discípulos. Mas a reação de Pedro foi de escândalo e incompreensão. A negação de Pedro e talvez do grupo de discípulos não se desvie tanto da incapacidade de compreender o destino sofredor do Messias, mas o que mais pesa é o medo de envolver-se no projeto, no plano de reino de Deus proposto por Jesus. Pedro e os discípulos queriam um líder que os libertasse do sofrimento, não que sofresse e morresse. Um líder descendente de Davi, um rei que viria libertar o povo judeu da opressão dos romanos, como aconteceu em Juízes, eles esperavam vir um juiz, ou até o próprio Davi. Então, eles esperavam um líder que fizesse, não um líder que dissesse que ia morrer.
E depois dessas palavras de Pedro, Jesus fita os discípulos, ou seja, ele olha dentro do olho dos discípulos e dentro do olho de Pedro. E aí ele responde para Pedro: arreda, Satanás. Ele diz, vai dizer, sai fora, capeta. Esses originais que eu tenho pesquisado, fala mais do grego, ele diz, Jesus diz assim, vai para trás de mim, Satanás, sai da minha frente. Você pode imaginar, Pedro chama Jesus à parte, e ao pé do ouvido, em separado, diz, não é bem assim. Aí Jesus pega e declara em alta voz para todo mundo ouvir, arreda. Eu imagino a cara de espanto de Pedro, dos discípulos. Não se sabe se partiu somente de Pedro ou foi um consenso dos discípulos, mas eu acredito que como Pedro era um líder natural, ele era porta-voz do grupo. E aí Jesus diz, tu não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. A palavra cogitar é muito interessante porque o dicionário diz que é refletir e imaginar. Mas quando a gente pesquisa a fundo a palavra, porque tu não pensas nas coisas de Deus, mas dos seres humanos. Ter como hábito de pensamento, pôr na mente, assim sugerindo uma investigação moral, de pensamento, de estudo. Não era uma mera opinião sem refletir. Pedro, ele não estava mal intencionado, mas não teve a visão clara do reino. Pedro, ele tinha certeza absoluta de que estava certo em repreender Jesus. Pedro e os discípulos ainda não haviam compreendido o que Jesus iria fazer. Meu irmão, minha irmã, podemos concluir algumas coisas. Primeiro, somente Satanás queria que Jesus não morresse na cruz, porque os nossos pecados aí não teriam sido pagos. Entender também, segundo, que a alternativa de Pedro, que não passaria pela morte e ressurreição, só poderia ter sido sugerido pelo poder adversário, pelo diabo. Em terceiro, entender que não há redenção, não há libertação, não há resgate sem passar pela cruz. Quarto, não há na fé cristã espaço para negar o sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da natureza e da existência humana. A fé cristã afirma que Deus está conosco também no sofrimento. E em quinto, nós passamos por muitas coisas. E muitas vezes nós não cogitamos das coisas de Deus, porque não entendemos o porquê de estar passando por tudo o que passamos, principalmente o que nós consideramos para nós como sofrimento. Nós esquecemos dessas coisas. Meu irmão e minha irmã, para o nosso dia, para a nossa semana, e temos que aprender a buscar o reino de Deus, a cogitar das coisas de Deus sempre em primeiro lugar. Entender se for necessário sofrer, se for necessário ser rejeitado, seja por causa de Cristo. Entender que a nossa reação, a nossa visão de reino seja a vitória de Cristo. É necessário, convém, é importante para todos, tanto para aqueles que creem como para aqueles que não creem. Compreender é diferente de entender. Compreender é perceber, é a sabedoria que vem de Deus. E entender é interpretar, é estar de acordo, é a inteligência natural do ser humano. Nós entendemos muito, você entendeu a palavra de hoje? Então compreenda o plano e o propósito de Deus para a tua vida. E acima de tudo, nessa busca da salvação, nessa busca de mais pessoas para Cristo, não tenha medo de fazer parte do plano de Deus para a salvação. E se assim tiver que sofrer, sofra por causa de Cristo. Que tu tenhas uma abençoada semana, que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua família, e assim vamos nos encontrar. Então, semana que vem queremos continuar com esta mensagem, e a partir daí nós vamos entender que esse desafio que Jesus disse que
não cogitamos das coisas dele, Deus também vai dizer que, como discípulos e como discípulos, nós temos que aprender a carregar a nossa cruz. Por isso, fique na paz do Senhor e sirva ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém.